Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Servo Jesus. Hoje, dando sequência ao estudo da Carta de Paulo, né? Nós vamos estudar Gálatas 6, né? O nosso companheiro Baldi vai dar sequência ao estudo. Seja muito bem-vindo, Baldi, mais uma vez, tá? Obrigado. Boa noite a todos aí. E para dar início, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, a Franciscana de Xavier. Leitura de número 107, piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo está na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referência a semelhante virtude, dificilmente discernirmos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de vozes macias e mãos espinhosas. Deita-me mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca. Ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que um minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem. Fortifica-lhe os germes, cultiva-lhes os rebentos e espera-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho. Para a alma, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, vamos elevar nosso pensamento neste momento, agradecer ao nosso Pai Criador, a oportunidade de mais um encontro para estudar o Teu Evangelho, refletir das lições da noite, contando com o auxílio do plano espiritual, que possa nos amparar, que possa intuir o orador da noite, que possamos estar com o coração tranquilo para receber todos esses ensinamentos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possa envolver a todos aqui representados nesta noite. Que assim seja. Valdir, passo a palavra para ti para dar sequência ao estudo. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Agradeço. Jesus nos ilumine, nos abençoe. Espero que todos estejam ouvindo aí tranquilamente e que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado, ao nosso estudo, hoje com a carta aos Gálatas, o último capítulo. Mas tem uma curiosidade interessante aí, uma coincidência, que depois vocês descubram aí o que significa isso e me falem. O Lázaro leu aí, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Agora nós vamos estudar a carta aos Gálatas, capítulo 6. Vocês sabem o que significa isso, né? Depois vocês me respondem. Bom, a nossa carta de hoje, nós temos aqui um comentário do início da carta até, que diz o seguinte. Tirei o negócio do lugar aqui.
No livro dos Espíritos, na questão 627, tem um comentário que é interessante e que foi citado na introdução da carta aos Gálatas, que diz o seguinte: pergunta, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Aí a resposta dos Espíritos. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, esse comentário foi colocado lá na introdução dessa carta aos Gálatas, colocando assim quer dizer, Jesus veio e ensinou. Depois vêm as obras complementares, né, que são as cartas todas do Paulo, do Tiago, do Judas, do Pedro, são cartas complementares. Depois vêm todas as obras complementares após o Evangelho. Aí vem a terceira revelação. A terceira revelação, ela vem facilitar o nosso entendimento em relação a todas essas verdades que Jesus ensinou, mas ficaram lá dentro das parábolas. O Paulo deu uma abertura, mas deixou também muita coisa obscura, porque era o palavreado da época ainda, os costumes da época. Com o Espiritismo, nós estamos buscando um melhor entendimento dessa mensagem do Paulo, que é o comentário da mensagem de Jesus. Então, hoje, no capítulo 6, que é o último capítulo da carta, ele vai do versículo 1 ao 18. E o que ele diz? O subtítulo está Preceitos Vários sobre a Caridade e o Zelo. É a primeira parte desse final. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, só lembrando, preceitos vários sobre a caridade e o zelo. Então, quais são os preceitos vários sobre a caridade e o zelo? Aí ele responde: irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só, e não por preferência ao outro. Porque cada qual carregará o seu próprio fardo. Quem está sendo instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. O epílogo, que é o final mesmo, que é a partir do versículo 11. Vede com que letras grandes eu vos escrevo de próprio punho. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz do Cristo. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei. Mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. De resto, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. E a todos os que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Doravante, ninguém mais me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Aqui, então, ele finaliza a carta. Então, nós vamos fazer o nosso comentário, como viemos fazendo, para finalizar essa carta aí no capítulo 6. E é claro que nós vamos achando algumas coisas muito interessantes. Uma delas que eu achei interessante foi a quantidade de comentários do Emmanuel que tem nesse capítulo 6. Ele tem, na verdade, aqui 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14. Ele tem 14 comentários sobre essa carta. Então, naquele livro, né, que é o das cartas do Paulo, aquele livro, o Evangelho por Emmanuel, tem 14 comentários só sobre esse capítulo 6 da Carta aos Gálatas. Então, o Emmanuel fez várias mensagens naquelas diversas obras dele anteriores, né, sobre essa carta. Então, ele vai ampliar muita coisa. Eu não vou pegar as 14 mensagens e ler todas, não. Mas eu trouxe algumas delas para a gente ir comentando aqui. E a primeira se refere ao primeiro versículo. O primeiro versículo é: irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Só lembrando aqui esse subtítulo, que eu achei muito interessante, a relação desse subtítulo com o conteúdo todo. Porque ele fala dos preceitos vários sobre a caridade e o zelo. Então, um dos preceitos, o primeiro deles: caso alguém seja apanhado em falta, vós, que são os espirituais, que estão mais ligados com as coisas do mundo espiritual, corrigi esse tal com o espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo. Porque quando eu vou corrigir o outro, eu preciso saber das minhas deficiências, das minhas fraquezas também, para que eu não caia em tentação. Porque eu posso corrigir alguém, chamar a atenção e, às vezes, ser até indelicado com alguém em uma coisa que eu mesmo faço. E isso é muito sério, porque na psicologia mesmo, estão chegando à conclusão, né, já tem se apontado, o Emmanuel fala disso também de alguma forma, de que muitas vezes o outro é o nosso espelho. Então, nós refletimos no outro a nossa realidade e, às vezes, é uma realidade que nós não vemos.
Aí, esse cuidado que ele fala aqui, ó, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Exatamente para que eu não caia nessa tentação de corrigir uma coisa que é minha, que está refletindo no outro. É claro que tem nele também. E por isso que eu vejo, por isso que principalmente me incomoda. E especialmente quando a falta do outro me incomoda, eu tenho que tomar mais cuidado ainda na correção. Então, esse é o primeiro preceito sobre a caridade e o zelo. Que nós tenhamos mansidão quando formos corrigir os outros, chamar a atenção dos outros, isto é, quando estamos voltados para as questões espirituais. Na mensagem do Emmanuel, desse versículo, ele chama de na obra regenerativa, está no livro Fonte Viva, capítulo 37. E diz assim: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em redor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não ouvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Aberemo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedemos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Então, o cuidado permanece, e ele confirma aqui, né? Que a gente precisa realmente ter esse cuidado ao conviver, ao chamar a atenção, ao sugerir, ao, diria até, aconselhar. É claro que a gente acaba dizendo, tem o ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava. É preciso ter um cuidado todo especial. Por isso, para a gente fazer um atendimento fraterno, tem até curso, para a gente saber como vai se dirigir a pessoa na hora do atendimento fraterno. Aí ele continua aqui, ó: carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso é muito interessante, esse versículo 2, que ele fala, carregai o peso uns dos outros. Mas vejam quanto peso dos outros nós estamos carregando e com relativas dificuldades.
Aí a gente podia parar e pensar um pouquinho, falar, bom, há uma ideia de que carregar o peso dos outros não é a melhor solução. Não é, porque a tendência nossa é pegar o peso do outro para nós. Então, uma coisa é eu pegar o peso do outro, ajudar a carregar a quantidade que eu consigo e colocar o peso dele no lugar devido e não ficar com ele para mim. Uma boa parte de nós tem apanhado os problemas dos outros, pesos dos outros, assumido e coloca nas costas o peso dos outros junto com os nossos próprios. E ainda tem, às vezes, uma dificuldade ainda maior, que é a dificuldade de pedir ou permitir que os outros nos ajudem a carregar os nossos pesos. Às vezes, em nome da caridade, nós acabamos deixando o orgulho ficar mais forte e mais presente. Por quê? Primeiro, para ajudar o outro, ajudar dentro das nossas possibilidades, mas deixar que o outro resolva o próprio problema a partir daquela força que a gente vai dar. Então, você ajudou, carregou um pouquinho o peso e deixou ele continuar. Esse é um ponto. O outro ponto é que todos nós, na verdade, precisamos de ajuda em algum momento. Não é sair pedindo ajuda para todo mundo, e para todos e para tudo. Mas é saber em que momento nós estamos realmente precisando e permitir que as pessoas dividam conosco. Não é pegar a nossa responsabilidade como devemos pegar a responsabilidade dos outros, mas dividir, compartilhar, permitir que as pessoas nos ajudem, demonstrarmos a gratidão necessária pela ajuda que recebemos e oferecer a ajuda nesse sentido que ele fala aqui, de ajudar realmente o outro a carregar, a dividir com ele a dor, a dificuldade, a complexidade que a vida está apresentando. E com uma relativa humildade, como ele fala aqui no versículo 3, ó, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, nesse sentido, a gente tem que ter cuidado. Se está numa relação com as outras pessoas, mas nessa relação nós não estamos realmente bem, então é preciso ter essa humildade de admitir que, na verdade, não é que nós não somos nada, mas nós somos muito menos do que gostaríamos de ser. Então, este momento aí, essa percepção, ela é muito importante nesse sentido, para que a gente não ache que é aquilo que não é. Cada um examine sua própria conduta e então terá o de que se gloriar por si só e não por referência ao outro. Se eu não tenho ainda uma conduta digna, uma conduta realmente exemplar em um determinado aspecto, eu tenho que examinar a minha conduta, principalmente antes de chamar a atenção do outro para a conduta dele. Eu preciso ver se eu realmente consigo e aguento ajudar alguém numa determinada situação, para ver se realmente eu vou poder. Então, nesse sentido também, às vezes eu vou pensar que eu sou alguma coisa que posso ajudar, quando, na verdade, naquele aspecto, naquele quesito ali, eu não posso ajudar. Aí eu tenho que ter a humildade e a sinceridade, às vezes, de dizer que eu não estou em condições de ajudar naquele momento. Por isso ele diz aqui, ó, cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só, e não por referência ao outro. E quando nós formos nos gloriar pelo que fizemos, não é proibido, não. Mas é, vamos dizer assim, sugerido que nós nos gloriemos conosco, que nós, na verdade, valorizemos aquilo que fizemos, aquilo que fazemos.
é outro ponto também que às vezes é muito negativo nas nossas condutas. É a dificuldade de pedir ajuda e de permitir que outros nos ajudem. A dificuldade de compreender, às vezes, que nós não estamos em condições de ajudar e acho que tem que ajudar de qualquer jeito, mesmo não sabendo. E ainda tem essa questão aqui, de quando você fizer alguma coisa, seja o que for, procure dar valor àquilo que fez com você mesmo, consigo mesmo. Então, às vezes, eu faço alguma coisa, eu não preciso sair falando para todo mundo que eu fiz o que eu fiz e qual o valor e o tamanho disso. Mas eu preciso saber o valor das coisas que eu faço para mim. Não é para contar para os outros. Não é para me vangloriar nesse sentido. É para eu saber que eu já consigo fazer alguma coisa valorosa. E o exame da própria conduta é exatamente o exame da nossa capacidade de melhorar, o exame daquilo que nós já melhoramos e o exame daquilo que ainda precisamos melhorar. Aí sim, mas em cada coisa bem feita, em cada coisa grande ou pequenininha que nós fizemos, é preciso dar o valor devido conosco mesmos, sem envaidecer, sem achar que já é o máximo e sem querer que os outros vejam, saibam ou principalmente comentem. Porque você precisa aprender a valorizar aquilo que você faz de bom. Eu sempre lembro e sempre repito isso. Eu acredito que o 7º dia da criação, exatamente, né? Aquele momento em que Deus observou a obra, curtiu a obra. Ele examinou a obra que acabou de fazer, como todas as outras que foi finalizando em cada dia, e ele via que aquilo era bom, e ele iniciava a outra parte da obra. Então, nos 6 dias, ele vem finalizando cada dia, cada etapa, finalizando e começando a outra etapa, finalize, e em todos os finais, ele diz que viu que aquilo era bom e continuou. Quantas vezes nós analisamos a nossa obra e vemos que aquilo é bom? Principalmente para ver o que não é bom da nossa obra, para corrigir, para consertar. Então, é importante examinar. Examine positivamente, seja o que for. Tenhamos o nosso 7º dia. É o dia do Senhor, é o dia do Espírito, é o dia da espiritualização da obra, no sentido de olhar para ela, para a intimidade da obra que nós fizemos e fazer com que essa obra tenha valor para nós, não um valor físico, mas um valor espiritual. Um valor que vai nos fazer crescer por dentro. E aí sim, nós estaremos aptos a dar continuidade. Que ele fala, porque cada qual carregará o seu próprio fardo. Todos temos o nosso fardo para carregar. Ele tem o peso exato da nossa necessidade. Ele é a carga exata daquilo que nós precisamos carregar. Ele tem um acúmulo do nosso patrimônio, principalmente esse fardo, ele tem um acúmulo daquele patrimônio, vamos dizer assim, transformável, que é o patrimônio que nós adquirimos de uma forma ainda enganosa, que precisa ser trabalhado. Nós estaremos carregando esse fardo, todos nós, na medida exata, no tamanho exato, com o peso exato. Todos carregaremos. Cada qual carregará o seu próprio fardo. Quem está sendo instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui. Quem está recebendo instrução, torne participante. Vamos dizer assim, nós temos uma
comunhão espiritual relativo à palavra que estamos recebendo, às instruções que estamos recebendo. Que nós possamos fazer participante dessa comunhão aqueles que estão trazendo a instrução. Então, como que seria isso hoje, agora, assim, nesse entendimento? Pelo menos o que eu entendi. Nós estamos sendo instruídos na palavra. A palavra vem de Paulo, de uma carta que ele escreveu aos Gálatas. Essa carta que foi escrita aos Gálatas, ela passou por diversas mãos de tradução até chegar nas nossas mãos. Então, nós estamos sendo instruídos nessa palavra. Nós estamos sendo instruídos nas palavras do Emmanuel, que é o Espírito que ditou as palavras dele ao médium Francisco Cândido Xavier, que serviu de intermediário. Essas palavras passaram por diversas situações até chegarem a nós. Quando nós estamos desenvolvendo o resultado dessas palavras, quem está sendo instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui. Na verdade, aquele no plural, aqueles que nos instruem. Tornar participante é fazer com que todos aqueles que estejam envolvidos no nosso aprendizado sejam, de uma certa forma, participantes das boas vibrações que esse resultado traz. Então, eu estou feliz hoje, porque hoje eu entendi bem uma parte da mensagem que os Espíritos trouxeram. Como que essa palavra, como que esse ensinamento chegou até mim? Ele passou por vários processos. A gente nunca pensa nisso. Mas a mensagem, para sair lá da fonte principal e chegar para nós aqui no nível do nosso entendimento, ela passa por muitas intermediações. Porque essa mensagem saiu de Jesus. E ele diz que veio de Deus. Aí vem de Deus para Jesus, Jesus passa por Paulo, o Paulo passa por todos os tradutores trazem para o Emmanuel, vamos dizer assim, o Emmanuel traz uma explicação, nós lemos aqui a explicação, trabalhamos essa explicação e fazemos parte de todo um complexo que está se instruindo com a palavra. Então é preciso que todos participem da vibração deste momento. Tanto os encarnados quanto os desencarnados, estamos todos numa grande corrente de aprendizado, de instrução. Por isso a importância de sermos gratos àqueles que estão trazendo para nós, direto ou indiretamente. Nós que estamos recebendo, vamos dar o valor que tem para nós. E cada um sabe a dimensão desse valor. Quem está passando, procure saber qual o valor que tem para si e com qual valor que passa para os outros. Ou seja, o valor daquilo que nós estamos fazendo. Para que os outros também, valorizando, possamos todos fazer parte do conjunto de vibrações que todos fazem pela alegria da palavra entendida, vivida e compreendida. Não vos iludais. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Lei de causa e efeito. Ação e reação. Se nós fazemos um grande ciclo de amizade, ainda que espiritual, um grande ciclo de vibração, de agradecimento, por toda a instrução que temos recebido, nós vamos fazer uma boa corrente de elevação espiritual e vamos nos beneficiar disso. A nossa obra, em função disso, será uma boa obra. A nossa semeadura será boa. O aproveitamento da semeadura que nós fizemos será bom.
daqui recebemos também, porque nós estamos repassando. Mas ele fala, não vos iludais. Ou seja, por outro lado também, não vos preocupeis. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Aí, baseado nesse versículo, talvez, é o versículo 7, não sei se vocês já viram, acho que eu já comentei isso, inclusive, tem uma mensagem que andou circulando aí, de vez em quando circula, falando de pessoas que tiveram problemas, vamos dizer assim, que zombaram de Deus, ou das coisas de Deus, e pessoas que fizeram isso, que foi sabido, né, pessoas famosas, e que tiveram mortes trágicas. Aí daí as pessoas, talvez pensando nesse versículo aqui, tenham concluído isso. Eu me lembro que falaram, por exemplo, do John Lennon, que foi assassinado, né? Mas ele era dos Beatles, e os Beatles disseram que eles eram mais adorados do que Jesus Cristo. Aí quem fez essa mensagem disse que por terem falado isso, é como se estivessem zombados de Deus, né? E aí o John Lennon provavelmente tenha sido o porta-voz, ele foi assassinado depois. Isso é uma conclusão que a pessoa chegou. Teve outros casos de pessoas que se drogaram, que morreram em situação muito difícil, pessoas se suicidaram. E o último que eu me lembro dessa mensagem, desse escrito, né, é o do Titanic. Mas o dia que eu li pela segunda ou terceira vez, que eu não tinha lido prestando atenção, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa ali que não combinava com isso, com essa instrução aqui. De Deus não se zomba. Ok. O que o homem semear, isso colherá. Então, o que o homem semeou? Isso ele vai colher. Se uma pessoa não semeou assassínio, ele não colherá assassínio. Se o homem não foi alguém que fez essa quantidade de mortes lá no passado, ele não faria essa quantidade de mortes por si mesmo, no caso do Titanic. No Titanic, o construtor falou que nem Deus afundava o Titanic. Aí eu fico pensando, a ocupação que Deus deve ter lá no plano espiritual, né? Para cuidar desse mundão todinho, desse universo todo. E ele ficar prestando, é uma figura, né? Ficar pensando no que um bobo de um cara lá do Titanic, que nem sabia o que estava falando, falou a respeito dele, e ele ia castigar em torno de 2.000 pessoas, porque o construtor do Titanic falou isso. Então, é para a gente aprender a analisar a lógica de muita coisa que a gente às vezes repete, mas que não tem fundamento, vamos dizer assim, doutrinário nenhum. Porque do ponto de vista doutrinário, principalmente com esse complemento que a doutrina espírita traz para nós, desses comentários de Jesus, do Paulo, dos apóstolos, dos escritores bíblicos, nós vamos ver claramente, principalmente ao compreender a lei de causa e efeito, né? Ação e reação, vai ficar claro. É tudo do mesmo tamanho, das mesmas proporções. Nós não temos condições aqui de analisar tudo amplamente, com todos os detalhes, porque isso vai ser de acordo com a necessidade de cada um. Tem lá, claro, tem atenuantes e agravantes, mas com certeza a gente pode saber que uma coisa pequena, que algumas palavras que alguém tenha dito, não vai gerar um aparente castigo tão grande. Mas é claro que esse é um argumento contra, de alguma forma, a essa mensagem de terror que é passada. É preciso passar a mensagem da realidade divina, a mensagem justa. Nós vamos colher aquilo que plantamos ou que semeamos. O que nós estamos semeando hoje? Cada um sabe. Analise, né? O que eu estou semeando? O que eu estou espalhando?
Porque aquilo que eu espalhar, eu vou colher. Eu vou em linha reta para frente, plantando. Depois eu vou ter que voltar em linha reta, colhendo. E eu vou colher o resultado do meu plantio, que é o resultado dos meus comportamentos, das minhas ações, das minhas palavras, da minha vida como um todo. Então, isso serve de alerta para todos nós, para ter cuidado ao fazer o nosso plantio, porque nós vamos colher dele nas mesmas proporções. Quem semear na carne, ou na sua carne, da carne colherá a corrupção, ou colherá a corrupção da carne. Se semearmos aqui no mundo material, nós vamos colher aqui no mundo material. Tem um ditado que eu achei que pode caber aqui, né? Que fala que aqui se faz, aqui se paga. Tem um fundamento aí, tem uma realidade aí, né? Aqui se faz, aqui se paga. Porque se nós fizermos aqui na carne, no mundo material, atingindo os princípios materiais, nós vamos ter que voltar aqui no mundo material e consertar no mundo material aquilo que nós fizemos aqui em outras situações. Mas quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tem dois sentidos aí. Semear no Espírito positivamente vai colher a vida eterna que interessa, que é a vida boa, feliz. Porque vida eterna só, mas sem felicidade, sem crescimento, sem entendimento e sem elevação espiritual, não terá grande valor. Então, é preciso ter a certeza, sim, da vida eterna. A vida é eterna. Nada vai mudar isso. Nem as coisas erradas que a gente fizer. Porque a vida do Espírito é que é eterna. Então, mas quem semear no Espírito, nessa condição de Espírito em crescimento e em elevação, vai colher a vida eterna. Mas vai colher o resultado daquilo que plantou como Espírito para a vida eterna, para atingir a vida eterna com conhecimento, com sabedoria, com entendimento e com a tranquilidade que todo esse trabalho espiritual vem trazer para aquele que faz dignamente esse trabalho. Então, quem semear na carne, da carne colherá a corrupção, as transformações necessárias. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, com todos os benefícios positivos, caso tenha semeado assim. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Olha que mensagem de encorajamento. Versículo 9. Não desanimemos na prática do bem. Tem alguém pensando em desanimar? Em desistir? Tem alguém pensando que não vale a pena fazer o bem, porque a gente acaba recebendo só o mal de volta? Tem alguém pensando que fez tanto bem, que ajudou tanto, e agora está aí às voltas com essa pandemia, com medo que a pandemia leve o seu corpo ou a sua saúde? Será que é isso? Será que fazer o bem vai gerar só benefícios positivos, e alegres e agradáveis, aqueles que a gente gostaria realmente que viessem? Não. Porque nós estamos aqui colhendo aquilo que plantamos na carne no passado. Então, muito da corrupção mesmo que estamos colhendo aqui é o resultado da corrupção que nós fizemos lá no passado. Estamos colhendo. Isso não vai sair de graça e não vai ser resolvido de uma hora para outra. Nós precisaremos continuar semeando o bem, plantando o bem, praticando o bem. Porque se não desfalecermos,
a seu tempo colheremos. Então, tem um outro fator, tempo. É preciso plantar, é preciso cuidar, é preciso esperar e só depois colher. Cada tipo de semente plantada vai gastar um tempo diferenciado, porque cada semente vai progredir, crescer no tempo dela e não no nosso. Vamos mexer um pouquinho no ambiente familiar. Hoje é Dia dos Pais. Tudo bem com os pais, com os nossos pais? Tudo bem como pai? Tudo tranquilo? Estamos bem, felizes, em paz, satisfeitos com os nossos filhos? Satisfeitos com os nossos pais? Ou tem colheita aí que nós não gostaríamos de estar colhendo? Eu fiz tudo até hoje pelos meus pais, pelo meu pai, ajudei em tudo, e até hoje o meu pai ainda é briguento comigo, desagradável comigo, ainda me escraviza de alguma forma, me exige isso e aquilo. Será que é por aí? E será que isso é motivo para eu desanimar do meu pai? Mas o meu filho, que eu fiz, e de repente ele se apresenta rebelde e contrário a tudo aquilo que eu acho que deveria ser feito. Será que esse meu filho, assim, é um motivo para que eu desanime? Desanimar dele? Desanimar do bem, das pessoas, da vida, de mim mesmo? A proposta é não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Aí o Emmanuel tem uma mensagem também sobre essa. É o capítulo 124 do livro Fonte Viva. O que é que ele diz? Não te canses, não desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, e não, se não desfalecermos. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava, converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada. Indagou por que motivo era confiado assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformado em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes, auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante,
entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Bacana essa mensagem, né? Emmanuel. Então, essa mensagem, repetindo aqui, ela está no livro Fonte Viva, do Emmanuel, é o capítulo 124. Não te canses. Aí o Paulo continua lá no versículo 10, que seria o final da carta, e depois ele vai partir para a conclusão mesmo da carta, né? Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Eu achei interessante esse negócio do irmão na fé. É claro que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma pergunta relativamente a isso, né? Que é sobre a possibilidade de ajudarmos só aqueles que estão dentro do nosso círculo de amizade e de fé. E agora ele fala isso, só que ele fala isso num contexto um pouquinho diferente. Nós vamos ver, por conseguinte, enquanto temos tempo, praticamos o bem para com todos. Então, antes ele propõe que pratique o bem. Vamos praticar o bem, não vamos desanimar. Depois ele, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Porque os irmãos na fé são aqueles que estão numa sintonia muito próxima da nossa e são os nossos grandes incentivadores para que nós possamos continuar fazendo bem. Muitas pessoas não têm estrutura para dar continuidade a uma tarefa, a muitas tarefas, inclusive, se forem, por exemplo, sozinhos, ouvir pessoas que são totalmente contra o espiritismo, as tarefas espíritas e tudo mais. Uma pessoa assim, ela seria facilmente vencida por esses argumentadores aí que existem, né? E que dizem que nada a ver fazer essas coisas. Porque ele não estaria estruturado para uma argumentação não com o outro, mas consigo mesmo. Então, é importante que a gente fixe o conhecimento. Enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Enquanto temos tempo. Praticar o bem para com todos, inclusive consigo mesmo. Não existe fazer o bem só para os outros e não fazer nenhum bem para si mesmo. Claro que a gente pode separar as duas coisas. O bem material, ele é o resultado do meu trabalho. O bem espiritual é o resultado do meu trabalho, somado com o trabalho dos espíritos, somado com a doação que eu faço àqueles mais necessitados. Mas o bem material também, ele além de servir de exemplo para o espiritual, ele também é conquistado de uma maneira mais tranquila por aquele espírito que está em condições melhores. Então, qual que é a referência para a gente fazer isso? Quando a gente considera aquele primeiro parágrafo lá, né, a primeira proposta, o subtítulo, preceitos vários sobre a caridade e o zelo. Aí ele vem falando sobre tudo que precisa ser feito para corrigir o outro com mansidão. Ele vem falando para carregar o peso uns dos outros, para ter a humildade de não achar que é muito mais do que o outro, para examinar a própria conduta antes de examinar e tentar mudar a conduta do outro, carregar o seu próprio fardo. Quem está sendo instruído, se manter num ciclo de vibração que continue a instrução para si e para o outro. Para que não nos iludamos, dizendo que de Deus não se zomba. De Deus se espera a justiça. E a justiça de Deus
ela já é. Como muitos outros atributos divinos, eles já são. Eles não virão, não. Eles não são futuro. Eles são presente e futuro. Então, a justiça de Deus virá. Então, que nós não nos iludamos em relação a isso. Quem semear na carne, colhe na carne. Quem semeia no Espírito, colhe no Espírito e colhe a vida eterna, que é a vida do Espírito. E, finalmente, ele convoca a não desanimar na prática do bem. Porque a prática do bem é a percepção e a execução de tudo isso que foi falado e que foi chamado de preceitos vários da caridade e o zelo. Que nós cuidemos com zelo do nosso momento de caridade, mas que cuidemos de nós diante deste momento. Não permitamos que o bem que nós fizemos aos outros fique só para os outros, porque nós não soubemos carregar uma cota de bem para nós. Que nós possamos fazer, sim, muito pelos outros, mas não esqueçamos de fazer por nós também. Não é só por nós, mas não é só pelo outro, é por nós. É plural, né? Por todos nós. No final, aqui no epílogo, ele fala assim, vede, é o versículo 11, vede com que letras grandes eu vos escrevo do próprio punho. Então, é o Paulo querendo chamar a atenção. Eu não diria que foi letra grande no tamanho físico da letra. Pode até ter sido. Mas, para nós hoje, ela vai interessar mais se a gente conseguir entender essa letra realmente muito grande. Mas não por causa da letra, por causa do efeito que a letra vai causar. Então, é o efeito que vai causar o contato com essa letra dele, com essa orientação dele por escrita, vai causar um contato que não dá para medir comparando com a letra, com a medida da letra. Ele chama atenção, então, para que a gente observe a grandiosidade do trabalho que ele está fazendo, embora ele provavelmente não tenha visto com tanta intensidade esse trabalho. Mas ele queria dar valor. Né? Então, vede com que letras grandes eu vos escrevo de próprio punho. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circundardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Aqui vem os paralelos que a gente vai fazendo na nossa atualidade, né? Por quê? A circuncisão é vamos dizer assim, um comportamento que todos nós, que representa ou simboliza os diversos rituais que nós fazemos e fizemos aqui no dia a dia e ainda fazemos. Então, ele representa isso, simboliza isso. Por quê? A circuncisão foi um costume desenvolvido que tinha uma característica, uma causa específica. Na época fazia sentido, porque era uma questão muito mais física, dava importância para a questão mais física do que para a espiritual. Com o tempo, esse valor físico da circuncisão foi se desvalorizando. Aí a circuncisão foi sendo substituída pelo batismo. Então, o cristianismo adotou um pouco a circuncisão, ainda era presente, né? A origem do judaísmo, inclusive. Adotou um pouco. Só que, na medida que o cristianismo foi desenvolvendo, foi crescendo, começou a prática do batismo, que, de uma certa forma, substituía. Quer dizer, se trocou um ritual pelo outro. Mas a ideia era boa. A proposta do batismo era boa. Era uma maneira de levar a pessoa com padrinhos lá para testemunhar o quanto aquela família se tornaria responsável pela educação
daquela pessoa que estava sendo ali batizada. Então a ideia era boa, é boa. Mas foi passando o tempo. Foram se batizando cristãos e se tornando cristãos todos aqueles que estavam sendo batizados. Mas nem sempre se tornavam cristãos de fato. Né? Por quê? Adotou-se uma cultura de um ritual que continuava sendo externo. Porque as pessoas levavam os filhos lá na igreja para batizar e levar para apresentar para Jesus e assumiu o compromisso de criar aquela criança dentro dos preceitos do Evangelho de Jesus. Mas, ao chegar lá, o que se via, quer dizer, depois disso, o que se via era a festa de batismo, de batizado, né? E depois não se falava mais nisso. E a grande maioria das vezes, o Evangelho, o conhecimento cristão, não era desenvolvido lá. Aí vem o Consolador. O Consolador vem com uma proposta de não ritual físico. Dispensa casamento, batismo, comunhão, todos esses rituais que eram feitos, que tiveram a sua importância, agora a importância está em fazer tudo isso, ou o que isso representa, de uma forma direta no Evangelho, explicado pela doutrina. Aí os espíritos passaram a adotar um comportamento que é diferente. Não existe uma proposta para se batizar ritualisticamente. Então, não importa em qual idade que vai ser batizado, porque não tem mais batismo. Importa que ninguém vai ser mais xingado, como se acontecia muito em outros tempos, né? E acho que ainda hoje acontece de alguma forma, em algum lugar, da pessoa receber xingamento porque demorou a levar a criança para batizar. Aí o que ele propõe? Você quer fazer um batismo? Você quer fazer um mergulho dessa pessoa na doutrina de Jesus? Faça o culto do Evangelho no lar com essa criança. Uma vez por semana. Prepare a mesa, coloque água, coloque os livros que serão estudados, reúna a família em torno da mesa, ore primeiro, agradecendo e apresentando a Deus e a Jesus aqueles ou aquelas situações ou pessoas que nós gostaríamos que fossem abençoadas de alguma forma. Apresentamos para Jesus, apresentamos para Deus essas pessoas. Fazemos a leitura do Evangelho, o comentário da leitura, a assimilação da leitura, fazendo comparações saudáveis do que vem acontecendo com cada um de nós, de preferência comigo mesmo, primeiro, para depois chegar nos outros, para ver se eu não estou incorrendo em alguma falta naquela lição, e quando eu vou comentar a lição para o outro que está dentro de casa, e que não tem nenhuma preocupação em me agradar, ele vai tacar na minha cara. Ah, mas você vive fazendo isso? Ou você vive deixando de fazer isso? Ô, fulano, o telefone aqui. Aí eu, não, fala que eu não estou aqui, não. Aí, de uns dias, você vai criticar o seu filho porque mentiu? E aí nós vamos, então, analisar isso aí no ambiente cristão do próprio lar. Construindo o ambiente espiritual cristão do próprio lar. Porque nesse dia a espiritualidade vem, e a Joana de Ângeles disse, que nesse dia Jesus repousa em nossa casa. As vibrações, especialmente na finalização desse culto, nós vamos oferecer as nossas vibrações, a nossa oração, a todas as pessoas que estão à nossa volta. Vamos vibrar por toda a humanidade, por todas as causas do dia, por todas as necessidades do momento, daquele momento que nós estamos vivendo. E nessa vibração,
nós vamos, claro, nos beneficiar. E ao fazer isso, nós estamos fazendo o batismo do nosso filho. O nosso batismo. O batismo da nossa família em conjunto com o cumprimento de uma responsabilidade que é assumida lá na igreja e que a maioria não cumpre, que é a de manter os nossos filhos envolvidos com a mensagem do Evangelho. Se nós assumirmos esse compromisso e fizermos isso, nós com certeza estaremos atendendo a tudo aquilo que é necessário para cumprir a lei de Deus e chegar em paz no plano espiritual. Então, olhem a importância de fazer uma coisa que é muito mais fácil. Mas se é mais fácil, existe uma outra dificuldade. A gente não aceita, não concorda, não combina, descrê. E está muito comum isso também. A gente quer complexidade. A gente quer que as coisas sejam difíceis mesmo. Como é aqui em Belo Horizonte, como é no Brasil, como que é difícil você conseguir um documento que é seu. Como que a burocracia que fazem para te devolver uma coisa que é sua, como que essa burocracia é tão acentuada, às vezes, a ponto de você se sentir inseguro em relação ao bem que está guardado. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Tudo isso precisa ser vivenciado no dia a dia para que nós possamos estar envolvidos com esse Evangelho no dia a dia. É esse o batismo principal. É esse o batismo que o João começou. Jesus continuou e depois os seguidores de Jesus continuaram, mudaram a forma um pouco e agora estamos mudando mais uma vez com a terceira revelação. Vamos nos batizar? Sim, vamos. Vamos casar? Sim, vamos. Precisa fazer o ritual? Não, não precisa. O que eu preciso fazer? Casamento, na questão 695, é a união permanente entre dois seres. Isso é de acordo com a marcha do progresso. A união permanente entre dois seres. Então, estamos dispostos a nos unir e continuar permanentemente unidos? Sim. Então, estamos casados, em nome de Deus. Como que eu consolido o meu casamento nesse sentido? Culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana. O mesmo culto, o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade de fazer o melhor que eu puder daquilo que eu aprendi cada vez que faço o culto do Evangelho no lar. Aí esse lar permanecerá cristão, permanecerá unido, até que uma circunstância qualquer do mundo físico venha promover a separação. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidares, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz do Cristo. Ou seja, quer forçar o outro a fazer uma coisa que é muito mais por desencargo de consciência, né? Ou, de repente, até medo de perseguição, porque é ameaçado, os que vão passando para outros aí vão deixando as ameaças, e aí quer forçar os outros a fazer. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, não é uma coisa assim que as pessoas veem a real necessidade de fazer. De repente, nem entendem a real necessidade. Apenas entendem que precisa ser feito porque quem leva as pessoas a se batizar tem uma satisfação íntima de achar que aquele que batizou está resolvido. Porque se nem mesmo os que circuncidaram
observaram a lei, o que batiza nas mesmas circunstâncias vai fazer a mesma coisa. Quantos de nós que nos dizemos cristãos, espíritas, católicos, protestantes, umbandistas, seja lá de que crença for, e quantos de nós, sendo o que nós dizemos que somos, observamos a lei? Quantos de nós está realmente disposto a cumprir a lei, a fazer o que a lei prevê? São poucos, mas não é consciente. Eu imagino que, eu fazendo essa pergunta, mentalmente a maioria diz, eu estou disposto a cumprir a lei. Mas vai observar e vai ver como nós estamos em relação ao cumprimento da lei. Dizem que o Chico Xavier, em 1950 e pouco, ele saía de madrugada da casa de alguém que ia levá-lo em algum hotel, alguma coisa assim, e ele ia atravessar Afonso Pena. Na hora de atravessar Afonso Pena, se o sinal tivesse vermelho para o pedestre, ele não passava. A pessoa que estava falando, mas vamos, o sinal está fechado lá para os carros, né? Ou está aberto para os carros, mas não está vindo carro nenhum. E eu dizia, não. Mas por que não? Está tudo tranquilo, não tem carro nenhum. Imagina, em 1950 e pouco, devia ter uma meia dúzia de carro em BH. Não, o sinal está fechado. No dia que eu vi isso, eu fiquei pensando a respeito. Tem umas coisas que tocam muita gente. Eu fiquei pensando a respeito. Fiquei pensando e cheguei a uma conclusão. A lei precisa ser cumprida nos mínimos detalhes. E o cumprimento da lei é a garantia da nossa sobrevivência aqui. Não só da sobrevivência, como também de uma certa tranquilidade. Porque quando nós saímos do plano espiritual para reencarnar, nós temos um planejamento. O planejamento inclui tempo. Viemos para ficar. Eu estou achando que eu vim para ficar um determinado número de anos. Vamos pôr 80. Aí veio para ficar 80 anos. Para que eu viva os 80 anos, eu fui colocado num ambiente que tem uma legislação, que tem uma assistência médica, que tem um cuidado com a saúde, que vai facilitar para que eu viva esses 80 anos, mesmo que eu tenha muitas coisinhas nessa área para consertar. Mas o plano espiritual vai usar todos os recursos para que eu chegue nos 80. Mas eu preciso fazer a minha parte. E qual que é a minha parte? Observar a lei. Quando eu observo a lei, eu estou sob a lei. E ela vai me proteger para que eu cumpra a minha vida aqui. A lei não vai impedir que uma pessoa morra, desencarne, que passe por determinadas situações que foram combinadas e vai ser cumprido. Mas, se nós infringirmos a lei, e dependendo da gravidade, nós vamos antecipar. E a responsabilidade é nossa, porque a partir do momento que eu resolvi avançar um sinal vermelho, eu usei o meu livre-arbítrio e dispensei a proteção espiritual que existe sobre a minha vida. E aí, se acontecer isso que a gente chama de acidente, esse será por minha conta e risco. Porque o meu compromisso, o meu dever, era seguir a lei. Esperar o sinal vermelho passar e chegar ao sinal verde. Se analisarmos por esse ângulo, nós vamos ver o tanto que nós infringimos a lei sem perceber. Mas vamos começar a observar a partir de agora como está o nosso cumprimento da lei. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Ele diz para nós e nós dizemos com ele: eu não vim derrogar a lei, eu vim cumprir. E se eu não cumprir, aquilo que sair errado pelo meu não cumprimento, eu vou ter que voltar e consertar depois, em outras situações, em outras circunstâncias. Então, se eu fizer agora, que é o que está ao meu alcance neste momento, muito mais sério, muito melhor para mim. Nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei. Mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, de uma certa forma, eles estão contrariando a lei, porque estão insistindo, forçando, chantageando, ou usando de meios até agressivos para fazer com que as pessoas cumpram um ritual que não é em si a solução. Poderia ser, mas só depois de um tempo. E depois de uma abordagem, um chamamento, como eu disse lá em cima, um chamamento tranquilo, com educação, com carinho, com respeito, para que a pessoa saiba observar e aceitar esse chamamento que ela teve. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, ele, Paulo, nessa conclusão, neste momento final da carta aos Gálatas, ele está dizendo que, quanto a ele, né, que não aconteça dele gloriar-se, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado. O mundo cristão da terra está crucificado na cruz de Jesus, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Cristo. Disse muito bem, a humanidade está crucificada. E nós estamos fazendo vou falar a palavra feia, descrucificação. Porque nós estamos trabalhando, carregando o nosso fardo, a nossa cruz, nós estamos trabalhando, carregando essa cruz e fazendo com que essa cruz se transforme naquela estrelinha que eu sempre uso nas minhas explicações especialmente sobre o perispírito, sobre causa e efeito. Então é muito importante que a gente pense nisso. Avalie isso aí. O que é estar crucificado para o mundo em Jesus Cristo? É estar assumindo o ensinamento que Jesus Cristo deixou para que nós entendêssemos a nossa necessidade de descrucificação. Ou seja, a cruz representa as consequências de todos os erros que eu vim praticando ao longo de muitas existências. Alguns de existências bem passadas, próximas, outros de existências mais distantes, que eu fui adiando a solução. Mas chegou um momento que eu tenho que assumir a solução disso, porque nós estamos na fase final de um período aqui na Terra. Então eu preciso resolver tudo agora, para eu passar para um mundo melhor. Caso contrário, o mundo melhor que eu vou passar vai ser a própria Terra regenerada. Caso isso não aconteça, eu vou para um mundo pior do que a Terra, que pode ser um mundo primitivo, que está em ascensão, e lá ele vai acolher aquele que não tiveram condições de permanecer na Terra. Então, precisamos fazer a descrucificação, ou seja, a eliminação do peso dos nossos erros, dos nossos enganos. É preciso transformar todo o mal em bem, dentro das nossas possibilidades e entendimentos, claro, mas é preciso fazer isso. Então, façamos isso já.
De resto, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. A nova criatura sou eu depois de decidido a fazer uma grande mudança na minha vida. Que é exatamente isso que eu estou chamando de descrucificação. Nós estamos crucificados, porque cometemos diversos enganos, cada um deles foi um peso colocado na nossa cruz. Agora preciso nos livrar dela. Estando no processo dessa descrucificação, nós estamos no processo de resolução dos nossos problemas e dificuldades. É preciso que façamos isso. É preciso que resolvamos isso o mais rápido possível. Não é ritual de circuncisão ou incircuncisão que vai resolver. O que vai resolver? A nova criatura que eu me tornei. O Paulo circunciso foi para o deserto buscar a perseguição dos cristãos. Ele era circuncidado. Ele era judeu. Ele era doutor da lei. Era autoridade espiritual naquela época. Mas ele estava buscando irmãos para matar, para prender, para perseguir, para vingar. Naquele momento, ele ainda não estava no processo da descrucificação, embora já estivesse com a cruz nas costas. Porque já existia a cruz dele, envolvendo ele, e ele precisava resolver isso. Então, o que ele faz? Ele vai, entende a mensagem do Evangelho de Jesus, e a partir do entendimento do Evangelho, ele inicia uma transformação em uma nova criatura. E é se tornando uma nova criatura, não pelo ritual, mas pela realidade que é a transformação, ele passou a ser o que é, o que ele representa para nós hoje. E o que ele representa para nós hoje é alguém que deu um grande exemplo de quanto é possível fazer uma grande mudança em nossas vidas, nos tornando novas criaturas. E a todos que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A todos os que pautam sua conduta por esta norma, pela norma da descrucificação, paz e misericórdia sobre eles e sobre todo o Israel de Deus, sobre toda a terra de Deus, que é a simbolização do nome Israel. Doravante, ninguém mais me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Interessante, o Hermínio Corrêa de Miranda escreveu um livro que ele fala, são 2 volumes, que ele fala do Saulo, Paulo, e depois ele fala do Martinho Lutero. E ele deixa nas entrelinhas a ideia de que o Martinho Lutero, aquele que lutou bravamente pela implantação e da reforma protestante, ele deixa nas entrelinhas que o Martinho Lutero é a reencarnação do Paulo. Nós não podemos afirmar isso, mas não podemos especular, né? Então, quem quiser especular e pegar mais informação, leia o livro. O livro, e aí que eu quero chegar, o livro chama As Marcas do Cristo. E agora ele está dizendo aqui, ó, na carta aos Coríntios, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Porque ele traz as marcas do bem que ele aprendeu do Evangelho e já está, de alguma forma, fazendo demonstrações dos resultados que essas marcas trazem quando a pessoa resolve realmente ajudar e ser ajudada. E aqui, nesse versículo, tem mais uma mensagem do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 8, que chama Marcas.
Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei do uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. E no último versículo, que é o versículo 18, ele diz assim, ó, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Aí, voltando só um pouquinho, essa proposta do Emmanuel aqui, ó, quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Lembram da questão 919 do Livro dos Espíritos? O que ela diz? O Kardec, na questão 919, deixa eu chamar ela aqui, que nós vamos ver um pedaço, pelo menos um pouco dela. O que ele diz lá? Qual o meio prático mais eficaz para ser feliz nessa existência e resistir aos arrastamentos do mal, ou à atração do mal? A resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec faz uma extensão dessa mesma pergunta e pergunta assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí o Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver
o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande vontade, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizerdes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Tem mais, mas eu vou parar aqui. Aí ele fala assim, ó, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, repetindo o versículo 18, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, com o nosso, com os dos nossos pais, com os dos nossos filhos, com os das pessoas que nos ajudaram a ter os filhos, as mães, as nossas mães, com os espíritos de todos aqueles que estão ligados, direto ou indiretamente, a esse trabalho de entendimento que estamos fazendo. Que Jesus abençoe, ilumine e proteja a todos nós. Muito obrigado. Valdir, nossa companheira Regina deixou uma pergunta aí para você. Eu vou colocar na tela aí. Então Valdir. Mas e quando nem... Você lê? Pode ler. Então, Valdir, mas quando nem todos se unem para fazer o culto, mesmo assim, fazemos fortalecer os laços, o batismo, etc. Sim. Quando alguém constrói algum laço, reforça algum laço. Se ninguém fizer, não terá laço. Ou terá laço fraquinho. Não é? Então é preferível que alguém faça do que ninguém fazer. Tá? Pense por esse lado aí. Porque a gente não pode obrigar as pessoas a fazer. A gente pode convidar. Mas ao alguém fazer, esses laços serão sempre fortalecidos. Então é importante que pelo menos uma pessoa faça. Tá bom? Ok, Valdir. Gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do Grupo Espírita Servo Jesus, lembrando que no próximo domingo daremos sequência às cartas de Paulo, né? Começando a carta a Efésios. Isso, agora a carta aos Efésios. É isso aí. Isso. E também gostaria de fazer o convite também para a próxima reunião, que será quarta-feira agora, às 20 horas, né? Com o tema Tempos de Renovação. O expositor será Francisco de Assis Faria. E também nós estamos com várias atividades online, no Grupo Espírita Servo Jesus. Você comunicou aí, falou da conversa fraterna, falou da implantação do culto no lar, né? Nós estamos com todas essas atividades online. Quem tiver interesse, é só encaminhar um e-mail aí para o Grupo Espírita Servo Jesus, né? Que o e-mail é servojesus@gmail.com, né? Ou também na página do Facebook, nós temos lá uma publicação
tem um formulário, é só colocar o nome e o telefone que nós entraremos em contato. Ok? Ok. Então, neste momento, né, vamos agradecer, né, levar nosso pensamento mais uma vez ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecer pelo encontro da noite, por todas as reflexões, né, com o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que possamos nos fortalecer, ser amparados, né, e ter sabedoria para lidar com cada situação do dia a dia, sempre com o propósito do auxílio, do amor e da fraternidade. Que assim seja. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima. Obrigado a todos, viu, gente? Muito obrigado pela atenção aí, pela audiência, né? Que Jesus esteja com todos nós. Valeu, Lázaro. Obrigado, viu?